Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre os grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre crise existencial e a questão da escuta empática. E para isso a gente convidou aqui Rosinha Barbosa, que é professora do Departamento de Psicologia da UFPE, ela também coordena o Serviço de Psicologia Aplicada na universidade, e temos também o Bruno Severo, que é professor do Centro de Ciências Biológicas, que coordena o NASE, que é o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante. Sejam bem-vindos ao nosso programa, né? Esses temas que são bastante inquietantes, né, da vida do estudante, das crises, que principalmente estudantes, também professores e quem trabalha na área de educação, que é algo que também atinge outras instituições, né, um tema bastante importante. Eu gostaria de iniciar perguntando um pouco da trajetória de vocês até chegar a esse trabalho importante que vocês têm feito no âmbito da universidade. Pode começar. Então, olá a todos e todas. Eu comecei na universidade, eu fiz psicologia, e quando eu acabei psicologia, eu fiz especialização em teorias da psicologia clínica, que eu queria fazer clínica, psicologia clínica, que todo mundo quer fazer psicologia clínica. E eu fiz, quando eu fiz especialização, aí eu quis estudar sobre a prevenção do suicídio, porque eu vi que tinha comunidades onde nunca tinha ocorrido um caso de suicídio. E eu já tinha lido do Durkheim que ele vai mostrar que o suicídio depende muito do ambiente, do contexto onde você está, que eu vou falar da anomia social, que é aquele isolamento que a gente fica, que nós vivemos. E eu queria comparar, então eu fui fazer antropologia, o mestrado, para comparar o pessoal da cidade com algumas pessoas das tribos indígenas, onde nunca tinha ocorrido um caso de suicídio. Esse nunca ocorreu só em comunidades tribais ou também rurais que não sejam tradicionais? Não, isso era em algumas comunidades tribais, mas isso há 30 anos atrás. Isso não é que... Depois mudou, né? Mudou demais. Hoje você vê na Amazônia, é impressionante. O suicídio dos índios. Então, porque eles foram destituídos da terra, né, da cultura deles, houve uma invasão muito grande. Né, desde que o Brasil, os europeus chegaram aqui, né, então assim, eu acho que houve uma modificação muito grande. Então aí eu fiz um mestrado, né, em antropologia, e comecei a fazer... Eu sempre quis trabalhar em comunidades. Eu sempre trabalhei em comunidades de baixa renda, porque psicologia é um curso muito elitista. Então, eu vi um programa que era feito no Chile, de agências de saúde, de formação de agentes de saúde mental comunitários. Aí eu fiz uma adaptação e fiz esse programa aqui. Na Universidade Federal? Na Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu fiz esse programa. Eu fiz em Casa Amarela, eu fiz no Ibura e eu fiz lá no bairro da Várzea. Que é um programa de quê? De atendimento? Porque é o seguinte, é uma capacitação de agentes de saúde mental comunitários. Sim. Então você vai fazer um trabalho de apoio, de escuta e ou encaminhamento a um psiquiatra ou a um psicólogo. Aí eu fiz esse trabalho, que foi muito bom, lá na Várzea. Aí depois o Núcleo de Saúde Pública me chamou para eu ir trabalhar lá também. Aí eu fiz esse trabalho no Ibura também. Mas eu queria retornar a essa questão da prevenção ao suicídio.
E eu também trabalho muito com a promoção da resiliência, que é você ficar mais forte, mais fortalecido para enfrentar as adversidades. Aí depois eu fiz o doutorado, eu também trabalhei com religião, eu trabalhei com a dádiva, que é o dar, receber e retribuir, e trabalhei com a religiosidade, porque as crenças são muito importantes, porque com essas mulheres que eu trabalhei para capacitá-las como agentes de saúde mental comunitárias, algumas adoeceram e foram doenças muito fortes, doenças terminais. E assim, eu ia visitá-las, eu fui na casa delas e eu fiquei impressionada com uma crença que elas tinham, a religiosidade dela era tão forte. Por exemplo, tinha uma mulher que era dada assim 3 meses de vida, né? Quer dizer, Rosinha, esse ponto da significação, né, tanto espiritual ou também cultural, parece ser fundamental para a manutenção né, da vida das pessoas. Da né? vida, então a religiosidade é fundamental. E aí imagino hoje, por exemplo, os jovens, né, que nós trabalhamos, encontramos na sala de aula principalmente, né, muitas mudanças ocorreram na cultura e na mentalidade, né, nas relações na própria família, na afetividade, o que deve estar acontecendo com esses jovens hoje, né? E isso a gente vai tentar falar muito, porque a professora Rosinha é uma das grandes referências, talvez a maior referência nessa questão hoje, né? Na questão da prevenção do suicídio, né? Então temos também o Bruno, que faz um trabalho muito bonito, né? Fala um pouquinho aí, Bruno. Olá, né? Primeiramente, agradecer, né, o convite, fico muito feliz de ter um espaço, né, para a gente compartilhar, né, esses temas que muitas vezes ficam um pouco esquecidos. Então, agradecer o espaço, né, é muito importante, eu acho, a gente falar, né, desses assuntos. E, assim, em relação de como eu cheguei, né, nessa questão da saúde emocional, da saúde mental, eu acho que o meu caminho é um pouco tortuoso, né? É minha primeira formação, né, eu fiz ciências biológicas, depois fiz biomedicina, fiz teologia, fiz pedagogia, e fui fazendo vários cursos, né? E estou fazendo também, né? Sou psicanalista. Deve ter começado com 12 anos de idade. Então. Psicanalista em formação também. E depois da graduação, né? Ainda na graduação, eu tive contato com a linguagem que eu acho que foi que abriu para que eu observasse o outro de forma completa, que foi justamente a linguagem do palhaço. Eu sou palhaço também de formação e desde 2000, né, que eu trabalho com palhaço em hospital. E você acaba olhando o outro de uma forma diferente, né? Além da doença, né? Ninguém é doente, né? A pessoa está, né? Então, essa ligação foi muito forte. Depois da graduação, eu fiz o mestrado, e o mestrado era com saúde da mulher. E isso me incomodava também, que eu não observava só a doença, né? E o projeto, a dissertação, era com doença, né? Mas tinha aquela parte que eu olhava no contato, no bate-papo, que era ligado à questão da saúde emocional, né? A saúde mental e a saúde emocional, né? E eu fui procurar Freud, né? Eu fui ler, aí a minha orientadora até brincou: como é que você vai colocar Freud na sua dissertação? Não tem muita ligação? Tem. Né? E foi essa ligação que, por exemplo, muitas mulheres, quando iam procurar um atendimento, elas já estavam com a saúde emocional abalada, né? E eu perguntava: por que a senhora só veio agora? E ela dizia: por conta da casa, do filho, do marido, tudo era mais importante do que ela. Aí fiz depois o doutorado na mesma linha, fiz o pós-doutorado, entrei na universidade como professor e eu prometi para mim mesmo que se eu entrasse como professor, eu queria fazer algo diferente para os estudantes, né? Então, essa questão, coisas que eu aplico no meu dia a dia, na minha vida, que ele também possa aplicar, né? De certa forma, para fazer com que essa saúde emocional e tudo que a gente vive hoje, né, a gente consiga realmente, como a professora Rosinha falou, né, enfrentar, né? Eu acho que a sociedade está doente, né, e a universidade é reflexo da sociedade. Certo. Então, como é que a gente pode encarar isso? E, professora Rosinha, o serviço de psicologia aplicada, né, que você está coordenando, já existe há um tempo, né, uma referência, né, parece que tem uma procura muito grande, não é isso, da própria sociedade lá na universidade, né, que é um serviço gratuito. Fale um pouquinho disso e depois também desse serviço que foi criado há pouco tempo, chamado Acolhimento,
que é lá no prédio do Cefish, né? Filosofia e Ciências Humanas, né? O serviço de psicologia aplicada é para ser um local de estágio para os alunos do curso de psicologia. Então, foi pensado para ter psicologia organizacional, jurídica, comunitária, clínica, mas até então está mais forte a parte da clínica. E é muito procurado, né? E ele funciona agora de 7 da manhã até as 7 da noite. A gente tem um plantão nas quartas-feiras, de 7 até as 6 da noite. Deve ter fila de espera, não? Não tinha uma fila de espera terrível, mas a gente tentou combater, agora a gente só está com poucos. Então, a pessoa chega no plantão e depois ela é encaminhada. Aí a gente também tem um plantão de prevenção. Fica aonde no Centro de Filosofia e Ciências Humanas? Qual andar que fica? Não está mais lá. O SPA saiu quando ele começou a ser serviço, porque a clínica de psicologia era no 7º andar do Cefish. Mas aí ele agora está do lado do núcleo de atenção ao estudante. Que é, né? Fora do pátio da universidade, em frente ao Cefish, né? Ele fica atrás, ele fica atrás. Não é? Então, assim, lá a gente tem esse trabalho, a gente começou esse trabalho, né? Que é o programa de promoção da resiliência e prevenção do suicídio. Fale um pouquinho dessa palavra, que muitos dos nossos telespectadores não devem conhecer, não, porque é uma palavra que eu conheço, por exemplo, que vem da física também, mas muito usada na psicologia, né? Dessa resiliência dos materiais, né? Dessa resistência. Porque a resiliência é uma palavra que vem da física, que significa a propriedade que tem um objeto de sofrer um impacto, e quando o impacto sai, o objeto, você pega uma bola, ou então uma bucha de prato, né? E quando sai a força, então o objeto volta ao normal. Então, esse conceito foi apropriado, né, pelas ciências da saúde, sociais e psicológicas. Então, significa a capacidade que tem da pessoa enfrentar uma situação, superá-la e sair mais fortalecido. Então, eu trabalho com isso, né? E a gente começou um projeto piloto em 2016, que era um projeto de promoção da resiliência e prevenção do suicídio. Eu fico imaginando, né, porque uma pessoa quando está tomada num estado, por exemplo, né, de negatividade, de desânimo, sofreu algo muito pesado, né, como é que deve ser essa resiliência, né, porque é muito difícil, né, a pessoa poder sair sozinha, às vezes, né, desse estado mental que é governado por desânimo, descrédito, mágoas, raivas e medos, né, tanta coisa, né? E aí precisa de alguém que faça esse papel e ajudar a pessoa a sair disso, né? Aí nesse projeto, né, figurou um programa, porque aí tem vários projetos ligados a ele. Aí tem o programa do acolhimento, né, que ocorre no Cefish, no 2º andar do Cefish. Então a pessoa vai lá e quer conversar sobre alguma questão, qualquer questão que ela queira, com garantia de sigilo e sem crítica. Então, ele é muito frequentado, né? As pessoas vão ter os horários na porta, quais são os horários, e tem dizendo, pode entrar, ou então que a pessoa aguarde, que está sendo atendimento, porque são os estudantes que fazem esse trabalho. Muito bom ver que a universidade, né, tem vários organismos hoje que não tinha, né? Um deles até eu coordeno, que é o EDR, Espaço de Diálogo e Reparação, que também faz um trabalho de escuta acolhedora, empática, constelações familiares também, um aspecto mais terapêutico, e círculos de conflito, de paz, de mediação, de cuidado, né? E aí temos uma série de organismos que nós vamos falar aqui, né? Além desse que a professora Rosinha está falando, e temos o NASE, né? E o NASE, o que faz propriamente o NASE que se tornou muito importante na universidade hoje? O NASE, eu acho que é vamos dizer, uma semente que a cada dia ela vai crescendo e gerando várias outras sementes. Porque na minha época de estudante, não tinha, né? E o que a população acadêmica, a comunidade acadêmica enfrentava? Então, o núcleo de atenção à saúde do estudante, ele está ligado à PROAS, né, que é a pró-reitoria ligada realmente à assistência estudantil,
Mas não só aquela assistência de você colocar o estudante na universidade, né? Abrir a porta da universidade para aquele estudante, mas fazer com que ele tenha condições, né, e ferramentas para continuar o curso e terminar o curso de forma saudável, né? E a gente trabalha em parceria com a SPA para essa questão também da saúde mental. Então, a gente tem uma equipe, né, que isso é uma coisa que é comprovada em várias reuniões, que nenhuma universidade realmente federal tem. Aí você pode dizer assim, então, se a gente tem uma equipe grande, uma equipe capacitada, né, com especialistas na área, a gente não tem uma demanda muito grande. A gente tem uma demanda grande porque, infelizmente, a gente tem um problema, né, que poderia ter solução, que é justamente essa questão do serviço de saúde mental nível estadual, né? Então, a gente não tem esse suporte fora da universidade. Então, a gente acaba o quê? Agregando todos esses estudantes e a gente tem que acolher. Né? Tanto o SPA como o NASE, a gente tem uma filosofia que é nenhum estudante que procurar o serviço vai sair sem ser ouvido. Né? Então, o NASE não é só a questão de tratar, mas a gente também faz ações preventivas. É interessante porque as pessoas, muitas vezes, assim, que não conhecem o ambiente da educação, seja a educação, né, primária, infantil, até chegar à universidade, acham que é um lugar só para colocar conteúdo na cabeça de alguém, uma formação técnica que você sair. Não, acontece muita coisa lá, a vida das pessoas, ela vem com suas famílias junto, ela vem com suas questões, seus traumas, suas dificuldades, seus anseios, os seus medos, e isso se manifesta, né? E aí todo esse acompanhamento dessas vivências, o que é vivenciar uma universidade, né? Nesse último minuto, antes do intervalo, a professora Rosinha você estava falando um pouquinho mais desses seus trabalhos lá, e o aspecto da escuta, né? É essencial? Para eu falar? A escuta. Sim, porque, olha, quando você está passando um momento difícil, a coisa mais importante é você ser escutado, sem crítica. É a pessoa estar junto de você e lhe escutar, que é chamada a escuta empática. Não é? É você escutar como se fosse o outro, você está atento ao que a pessoa está dizendo, sem críticas. Esse é algo fundamental, né? Isso a gente tem visto, porque a gente há muitos anos trabalho e tem umas pessoas trabalhando da rede restaurativa com a CNV, Comunicação Não Violenta, e que a escuta empática, a escuta é a base de todos os processos, né? Às vezes as pessoas querem dar um conselho, não sabe ouvir, vai fazer uma crítica, um julgamento e não consegue, de fato, às vezes fazer uma escuta real e entender e poder ajudar alguém. Então esse é um tema fundamental do nosso programa hoje. Nós vamos fazer um intervalo, depois voltamos a comentar sobre isso, que é a questão das crises, né, pessoais, existenciais e o aspecto de acolhimento e da escuta empática, logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da crise existencial e o papel dos organismos, a escuta empática e de acolhimento, e a presença da professora Rosinha Barbosa, do Departamento de Psicologia da UFPE, e também temos o Bruno Severo, que é do Centro de Ciências Biológicas e também coordena o NASE, que é o Núcleo de Assistência ao Estudante lá da universidade, né? Nós estávamos conversando sobre a escuta, né? O papel da escuta empática. O que é propriamente a escuta empática? A escuta empática é você estar implicado com o outro. Aí você fazer aquela escuta procurando compreender, como se fosse ele, como se você fosse o outro, sem críticas, sem julgamentos. Aí que você está implicado ali. Então, a pessoa que é escutado dessa forma, então isso é a coisa mais importante. Porque você se abre, você não tem medo, você não está tendo crítica, entende? Então, essa escuta, né, eu lembro muito que Leonardo Boff, ele vai dizer que tem 2 paradigmas, né? Que eu anotei, eu vi esse vídeo ontem dele, aí ele diz que tem o paradigma da conquista e o paradigma do cuidado. E a empatia, né, essa empatia e esse cuidado, isso é para um novo mundo. Isso é que é importante para a construção de um novo mundo. É o cuidado
quando você faz uma escuta empática, você está implicado com o outro. Você cuida do outro. Sempre que a gente atende uma pessoa e que recebe para uma conversa, para um acolhimento, né, você tem aquele cuidado. Você está cuidando dele. Essa escuta empática é esse cuidado. Nos cursos que a gente tem ministrado sobre comunicação construtiva, comunicação não violenta, processos circulares, um dos temas que a gente sempre coloca é por que as pessoas muitas vezes não conseguem ouvir de verdade. Aí aparecem várias coisas, né? E uma delas é que quando eu não ouço, não consigo perceber o que acontece comigo mesmo, né? As minhas dores, meu sofrimento, as minhas raivas e tudo mais, as minhas personas, né? As minhas pessoas, parece que fica muito difícil ouvir o outro, né? Porque eu estou preso a um interesse, a uma dor, a uma questão, e aí eu fico me embatendo. Esse é um dos pontos que você percebe, dessa dificuldade, escuta? Eu acho também que hoje, eu acho que nós estamos vivendo uma época muito difícil. Em tudo, né? A gente está tendo uma época muito difícil. Então, são os valores que... Não existe mais alguns valores, algumas coisas que você vê. Então, você tem bilhões de pessoas passando fome. E a gente continua fazendo tudo. Isso é uma coisa absurda, mas a gente continua. Então, assim, eu acho que a gente precisa também se defender. Por isso que a gente precisa continuar fazendo algumas coisas. Mas o fato que você está perguntando, especificamente, de você escutar o outro, isso significa uma disponibilidade sua, de você estar com o outro, naquele momento que ele está passando. Ali, né, presente, não no celular, não na outra coisa lá fora, porque as pessoas não estão mais presentes, né? E aí não tem um contato real, não tem uma relação, não tem um campo que se forma e aí um contato e algo que produza então, um sentido. Você está com a pessoa, é você está com a pessoa. Então, a gente tem também nesse projeto, a gente tem nesse programa de prevenção ao suicídio e promoção da resiliência, a gente tem um projeto chamado Projeto Cuidar, que é um professor que vem de Vitória, nas quintas-feiras, no dia de hoje, a gente tem um plantão também de prevenção ao suicídio. Então, ele fala muito, porque os alunos ficam muito apreensivos, que os alunos vão fazer essa escuta, e às vezes são coisas muito fortes, e os alunos ficam assim, tremendo, como é que eu vou falar, não sei o quê, mas a gente tem uma capacitação antes, e a gente conversa. Rosinha, na sua experiência também, o professor Bruno também possa falar sobre isso, né? Há um certo tabu da mídia em falar sobre essas questões, né, de tirar a vida, né, do suicídio, né? E alguns dizem que alguns filmes, algumas falas, alguns até movimentos que tiveram na internet, né, de coletivos, isso favoreceu, né? E outros, em que sentido isso pode ser algo que ajude as pessoas que estão nos assistindo, que possa ser algo que traga a luz para elas? Porque o que é importante a gente saber que realmente o suicídio ficou um tabu. Então é proibido você passar, você falar, você mostrar casos de suicídios. Você não pode, por conta do fenômeno da imitação. É porque as pessoas imitam. Aí isso é uma coisa que, por exemplo, esses 13 porquês suscitou muitos suicídios, muito mesmo. Essa série que passou, não sei se você viu, que são os 13 porquês, que mostra as 3 razões porque essa menina vai cometer um suicídio. É uma série que passou e muitos suicídios ocorreram, mas muitos mesmo. Então teve todo um movimento daquele próprio pessoal ficar explicando, né, para tentar reverter isso. Mas houve muitos suicídios. Então, o que deveria ser mais trabalhado é como as possibilidades reais, e que são imensas na maior dos casos, as pessoas não cometem, né? E que encontram resiliência, encontram apoio, encontram uma escuta. Isso existe, né? Onde isso existe, como elas podem se agregar. Não sei se Bruno também trabalha assim, isso. O ambiente universitário, o estudante ele vai ter vários momentos e pressões. Até para chegar nas universidades, né, a gente fala da realidade também de Recife, é difícil. Ele já vem também de uma realidade difícil em casa.
Então, o estudante já chega no primeiro período da universidade já em sofrimento. Né? Ele já chega para procurar uma escuta, uma ajuda. Né? E, tanto no SPA como o NASE, acaba sendo uma referência para eles nesse local. Porque, como foi colocado aqui, eu costumo dizer que as universidades têm muitos corredores. Né? E os corredores, eu acho que foram construídos para quê? Para o encontro. E, muitas vezes, esses corredores das universidades, eles servem para desencontro. Então, é a correria, é tempo para tudo, mas você não tem tempo para você. Então, a gente tem estudante que não tem tempo para almoçar, tem estudante que não tem tempo para estudar, tem estudante que não está conseguindo dormir, né? Tem estudante que tem a questão do uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Várias coisas da realidade universitária. Né? Uma das coisas que acontece, né? E isso aí, a Andif mesmo fez uma pesquisa, se a gente pegar na faixa de até 24 anos, vários jovens, né? O índice aí de depressão chega a 4%, até 25 anos. Se a gente pegar essa mesma faixa etária e esses estudantes na universidade, pula para 15%. Então, vai de 4 para 15%, a depressão dentro do ambiente universitário. Né? Então, esse estudante que está com todo esse sofrimento, quando ele procura um serviço, ou muitas vezes é um coordenador de curso, é um amigo, né, que sinaliza para ele, olha, você está precisando de ajuda. Eu sempre digo que quem vai fazer com que o estudante chegue até o final é aquele professor que vê além da aula, né? Não só o conteúdo que ele está ministrando, mas ele tem que ver a turma, né, que ele está ministrando a aula, fazendo aquele processo de ação educativa como um todo, o amigo dele do lado. E quando ele chega no serviço, por exemplo, no NASE, a gente tem uma equipe interdisciplinar. Ele vai ser acolhido por assistente social, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem clínico geral, tem psiquiatra, tem a parte nutricional também. Eu costumo dizer que eles esquecem de se alimentar, né? Porque para eles têm tempo para tudo. Mas quando ele chegar no final do curso, que ser humano, né, nós vamos ter? Né? Vamos criar um ser humano, né, formar um ser humano, uma máquina. É aquela questão da humanização dentro do ensino superior. Né? Muita gente até critica falar de humanização se a gente está falando de humanos. Mas aí a gente pode até colocar como uma sensibilização. Né? Aí tem que ter toda a comunidade, tanto a professor, a questão dos técnicos, dos amigos, todo mundo. Porque se não for coletivo... E é uma coisa muito louca, às vezes, né? O cara está dando aula lá, a gente, né, tá dando lá, não sabe o que está acontecendo na vida daquele aluno ali, porque ele está daquele jeito, ou daqui a pouco ele some, ou está dormindo, ou está, né, não consegue parar no lugar, e é muito fácil chegar e acusar e fazer o julgamento. Isso. Né? E até os próprios professores também, muita gente adoecendo, funcionários, e a gente está falando mais aqui como professores, mas a gente sabe que as instituições estão passando por isso, e até muito mais em outros lugares do que a própria educação. Né? A gente vê em outros setores, setor de saúde, setor de justiça, assistência social, né? As mesmas empresas privadas aí com agora essas novas leis trabalhistas, o que vai acontecer e o desemprego. A gente está numa situação, a gente sabe até que o desemprego também tem uma ligação com o suicídio. Né? O que nós vamos fazer enquanto Estado, sociedade, para prevenir isso e mostrar que a vida vale a pena, né? Mesmo em situações difíceis, mas as pessoas também precisam ser apoiadas, porque não adianta eu chegar para o outro que está ali numa miséria e dizer, a vida vale a pena. Né? Então, o que a gente também faz para o nosso estudante? Né? O que a gente faz para essas pessoas? Né? Diga, Bruno. Eu fiz sempre nas aulas, nas mais diferentes disciplinas, eu sempre faço uma pergunta para eles assim, o que é que eles têm, né? O que é que eles estão sentindo? Que é uma pergunta, você chegar de manhã e perguntar, como vocês estão? Né? Aí ele já enfrentou o trânsito para chegar na universidade. Então, muitas vezes, antes de começar uma aula de manhã, eu tenho que sentar, fazer alguma coisa que faça com que eles fiquem presentes na aula. Deixe o trânsito lá fora. Tem estudante que passa 3 horas para chegar na universidade e gasta 3 horas para voltar para casa. Então, 6 horas do dia ele passa no engarrafamento. Nossa. E a resposta de praticamente todos, né? Não vamos dizer todos assim, mas 90%, medo do futuro. Como é que você tem uma juventude numa universidade e se você perguntar o que é que mais aflige, aperreia, medo do futuro. Né? Então, é a incerteza. Né? Não sei o que é que vai ser depois que eu terminar o curso. Será que eu vou me dar bem? Né? E eu sempre coloco muito para eles. Alguns colocam, eu estou aqui na universidade para ter sucesso, ganhar dinheiro, né? E a gente tem que mudar essa realidade. Quando a gente faz um curso superior, a gente não faz para a gente faz para o outro. Se a gente continuar com essa visão de que a gente está fazendo para ter sucesso, para ganhar dinheiro,
Isso é importante. Mas ninguém faz curso superior para si próprio. A gente sempre faz para o outro. Exato, né? Porque a inteligência maior é a inteligência da felicidade, da emocional, das relações, né? Rosinha, casos que você possa trazer para nós do seu trabalho, não precisa ser muito específico, mas o que tem mais aparecido, a frequência, e também alguns casos que você possa dizer como positivo disso, a pessoa estava mal e ela saiu de lá diferente. Isso é visível no trabalho, na clínica lá também, no SPA, né? No serviço. Nesse serviço do projeto Cuidar. E do projeto também de acolhimento, né? Tá lá. Então, assim, uma coisa que ele falou, né? Essa falta de expectativa, né? Então, isso é uma coisa que é muito frequente. Então, você pega, né, diversos estudantes que estão fazendo ali um curso, né? Mas que estão sem muitas expectativas. Aí a gente precisa realmente desse cuidado, porque o cuidado realmente é um novo paradigma. A gente tem que ir. E a escuta empática é essa atitude que Leonardo Boff fala muito, que eu acho muito importante. Então, tem um caso que aconteceu que eu achei assim, muito bonito, eu fiquei muito emocionada. Então, chegou porque no plantão, a gente faz o plantão. Então, a gente lá não é psicoterapia. O plantão, a filosofia do plantão é que você resolva num encontro só aquela demanda daquela pessoa. Aí foi uma mulher, foi uma vez, agora a pessoa pode ir 3 vezes. Mas a gente indica outros locais que a pessoa vá, só que está muito escasso as condições. Aí foi uma mulher uma vez, depois foi outra, depois foi outra. Aí na 4ª vez ela já não era para ela vir mais. Mas como ela veio, eu disse, deixa que eu agora vou atendê-la. Aí eu fui assim, já me preparando, né? Sem saber se ela ia dizer que queria fazer psicoterapia, eu disse que aquele serviço, aquele plantão não era para isso. Mas eu fiquei assim muito surpresa quando ela disse que foi agradecer. Ela disse, olha, eu vim aqui para agradecer a fulano, aí dizia as pessoas que atenderam ela, a fulano e fulano que me atenderam e que eu encontrei um caminho. Eu estava perdida. Eu estava completamente perdida. E um caminho que provavelmente estava dentro dela, né? Porque a escuta é o principal, nem é muito, claro, né, conselhos, né? Mas foi tão bonito, porque assim, ela chegou falando, né? Porque ela tinha saído do emprego e ela ficou sem norte. Trabalhava muito tempo, só sabia fazer aquilo. Mas aí ela conversando, ela sendo escutada, naquele diálogo, aí as pessoas deram algumas ideias que ela poderia fazer. Na hora, ela disse assim, eu disse, isso aí eu não gosto, isso aí eu não vou fazer. E depois ela fez. E assim, ela foi só contar as vantagens. Então ela disse, olha, eu vim aqui só agradecer, porque foi muito importante para a minha vida eu ter participado. E vocês vejam, né, professora Rosinha, professor Bruno, que esse é um papel fundamental que está onde, em primeiro lugar? Na família, né? Como muitas vezes as famílias não conseguem mais estabelecer esse diálogo, quanta dor deve ter numa família que entra em conflito, que já sofre questões econômicas, né, de às vezes se é pobre ou se é questão, né, negligenciado por questões do Estado, ou por gênero, ou por preconceitos, quantas coisas a gente... E então essas pessoas chegam na universidade, porque a universidade pública hoje né, recebe muitas pessoas que também estão muito abaladas, né? Aí o que eu acho que deveria ser dito e deveria ser divulgado, então eram os fatores de proteção. Quais são os fatores que promovem a resiliência? Isso. Quais são os fatores de proteção? Isso a gente podia falar disso, que é uma coisa fundamental, né, professor? Os fatores de risco e os fatores de proteção. Os fatores de proteção, quais são? Então, você ter aqueles laços familiares fortes, as amizades, né? os apoios, um bom sono, uma boa dieta, a sua alimentação. A questão espiritual, que eu acho que é muito a das importante. crenças. Né?
a questão cultural, as pessoas terem alguma dimensão cultural, lazer, a brincadeira, né? A naturalidade, podendo confiar mais na terra. Né? Então, são todos os fatores de proteção que deveriam ser divulgados. Não casos de suicídio, Exato. mas os fatores de proteção. Agora, por exemplo, tive a notícia de que iniciou lá na UFPE também um grupo de yoga do riso. É uma coisa... É uma yoga do riso, eles se reúnem e fazem uma série de exercícios. Eu participei uma vez, assim, é muito interessante. Porque tem a terapia Porque mesmo do riso, você né? chorando, você pode estar triste, você pode ver que tem algo de... Né? E tem a terapia do riso, né? Que é uma coisa que é muito ligada também à palhaçoterapia, né? Acho que aí Bruno é um expert até nesse ponto. Teve um caso que foi com uma pessoa que fez a oficina de palhaço e foi para atuar, né? E assim, a gente fez uma pesquisa em relação a qual o impacto, né, dessa ação, que é uma coisa que eu acho que os estudantes, a gente até motiva eles a participar, viver a universidade, tudo que a universidade pode oferecer. E tem vários projetos de extensão que podem servir de um momento ali para que ele tenha motivação, entusiasmo, para continuar a caminhar. E a gente fez uma pesquisa e mostrou o seguinte, que né, toda a parte lá da estatística, que os pais, né, por exemplo, eles percebiam que o filho ou a filha tinha mudado o comportamento em casa, porque eles estavam fazendo um papel diferente. A partir da oficina e do trabalho que era no caso com pacientes ou com pacientes. Muito interessante. Vamos continuar esse tema que é realmente muito importante, né, de como que a gente pode trazer esses fatores de resiliência, de recursos, de apoio, e encontrar sentido em pessoas que têm problemas que todo mundo tem, né, mas tem soluções. Então, a gente volta logo no nosso debate daqui a pouquinho. Nós estamos conversando hoje sobre o importante tema das crises existenciais, o sentido para a vida e o papel do acolhimento, da escuta empática, principalmente toda a dimensão de apoio à existência humana em momentos mais difíceis, né? E um dos pontos que nossos convidados aqui trabalhavam era essa questão do que aparece mais, né? O que tem aparecido mais nos serviços, né? Nos vários serviços que a gente tem hoje, por exemplo, lá na Universidade Federal tem uma série deles, né? O NASE, né? Tem os serviços todos de acolhimento, a clínica, né? Tem outros também que a gente que também tocam nessas questões, que é, por exemplo, o grupo todo que trabalha com direitos humanos e cultura de paz, e o próprio organismo também que eu tenho coordenado, que é o EDR, né, Espaço de Diálogo e Reparação, que faz um trabalho de escuta empática, escuta acolhimento, círculos, né, para lidar com conflitos, círculos de cuidado, círculo de conflito, de acolhimento, de diálogo, e agora de constelações familiares, que é uma técnica terapêutica muito importante para ver questões né, do contexto familiar, de bloqueios e outras coisas que atuam na vida presente das pessoas. Então, até vou deixar o site para quem quiser olhar isso um pouco, é www.ufpe.br/EDR, ufpe.br/EDR, E de espaço, D de diálogo e R de reparação. Vamos falar um pouquinho, então, Rosinha, também do que você tem encontrado mais os casos, né, dessas crises, o que é mais frequente, e também voltar para essa questão dos recursos que a gente tem, né, que a gente busca fora e dentro para lidar com as nossas dificuldades. O que a gente tem, porque tem muitos casos, né, de violência, né, conflito, violência, de abuso, né, essa parte de estupro, né, também tem aparecido isso. Né? Aparece também isso, né? E assim, é dos próprios familiares, que isso é que é o mais sério. Né? Porque 70% ou mais dos abusos que ocorrem são dos próprios familiares. Padrastos, pais, parentes, filhos, né? Irmãos, avós, entendeu? Ou na vizinhança, né? Assim também acontece. Então, assim, tem muito caso de violência e, assim, você começou a falar, você falou do sentido, não é? Então, o sentido da vida, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam sem muito sentido,
sem querer dar muito sentido. E a pessoa que busca o suicídio, ela é muito ambivalente. Porque, na realidade, ela não está querendo morrer. Ela está querendo se livrar de um problema. Quer dizer, que ela quer algo melhor, né? Quer uma vida melhor, né? Uma situação melhor. E como ela não encontra a saída, aí ela quer. Então, você vê inúmeros casos de pessoas que tentaram suicídio, não é? Aí não conseguem, aí tentaram, mas não conseguiram. Mas aí elas vão falar, porque ela não conseguia ver outras coisas, ela não consegue ver outras coisas. Então, você pode... Então, eu não sei se você ouviu falar do psiquiatra e psicólogo Viktor Frankl. Sim. Né? A logoterapia. Que é a né? logoterapia. Viveu nos campos de concentração nazista, criou livros maravilhosos, né? E viveu 4 sentido para a anos, vida. Né? Em busca do sentido, um sentido para a vida. Né? Então, é belíssimo esse trabalho. E a gente está querendo formar também um grupo de estudo em Viktor Frankl. A gente já tem um grupo de Rogers, que é essa escuta empática, e a gente quer também formar, a gente está começando a formar um grupo de estudo nessa teoria do sentido da vida, que na Universidade Católica tem um pessoal que faz lá, né, que estuda Viktor Frankl, e a gente está querendo fazer um grupo também de estudo, porque o próprio Viktor Frankl também trabalhou em clínicas, ele trabalhava só na área de suicidas. Então, ele não foi à toa que ele ficou esses 4 anos, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, lá no campo e continuou trabalhando para fazer essa logoterapia. Né? Qual o sentido da vida? Porque a gente tem um sentido, outra coisa, você tem uma motivação para você viver. Bruno, como é que tem visto isso também? O aluno, ele chega realmente em algum momento com pressões diversas, né? Pode ser desde uma prova que ele fez ou não estudou, ou uma discussão que ele teve com um amigo, ou qualquer outra coisa que aconteça dentro da universidade ou que ele possa também, de alguma forma, trazer de casa. Né? Então, a gente acolhe também estudantes que têm problemas econômico, familiar, a questão de orientação sexual, né, relacionada à sexualidade, a questão também da espiritualidade. Né? Muitos, eles entram em sofrimento porque, a partir do momento que eles estão na universidade, a falta de tempo faz com que eles se afastem. Né? A gente já teve vários relatos das diferentes religiões, de diferentes credos, que o espaço universitário consumiu tanto tempo que ele acabou deixando de lado a parte espiritual. Né? E ele, quando vai para o acolhimento, ele demonstra isso, né? Que está sentindo falta desse momento também. E uma coisa que eu coloco assim como fundamental é que, a partir do momento que você é atendido, por exemplo, no NASE, você vai ser atendido de forma integral. Ou seja, você vai ter, um exemplo, um clínico, um psiquiatra e um psicólogo que vai dar total atenção a você. E a gente tem a porta de entrada, que é um assistente social e uma enfermeira. Porque, normalmente, o estudante, quando ele já é bolsista da universidade, ele já passou por um assistente social. Então, toda aquela questão de vulnerabilidade, que a gente até falou no início, 50% da universidade, hoje, vamos colocar que tem vulnerabilidade. Né? E com essa vulnerabilidade também vem várias ações que devem ser feitas para que essas pessoas continuem na universidade de forma saudável. Né? E o que a gente observa muito é isso. Muitas vezes, uma única escuta já faz toda a diferença. Então, essa única escuta, se não acontecer, ela pode virar uma bola de neve, né, de forma assim bem grosseiramente falando, se naquele momento que ele precisa, ele não tem uma pessoa para escutar. Esse é um ponto também muito importante, porque a gente tem na Universidade Federal e em outros lugares também tem isso aparecido, a ouvidoria, né, coordenada pelo professor Ivan Mello, que faz um trabalho lá maravilhoso, né, trabalho muito importante, que também ligado à questão da escuta, ou seja, a gente tem vários organismos que estão percebendo essa importância desse acolhimento das pessoas. E você também trabalha com pedagogia afetiva, né? O que é essa dimensão que parece ser crucial, porque pedagogia, aprendizado é razão, é cabeça, né? Afetivo, o que é isso? Até o professor Ivan é um grande parceiro do NASE, então muitas ações a gente realiza junto em relação justamente a esse conflito. Né? Eu acho que são muitas vezes 2 mundos diferentes, o docente
e o estudante. Né? Então, muitas vezes, esse encontro ele é conflituoso. E a partir do momento que o estudante chega na universidade e que ele tem um mundo novo, eu costumo dizer que nós recebemos, né, no primeiro período, estudante de ensino médio. Né? Então, ele está acostumado com toda a rotina do ensino médio, e quando ele cai de paraquedas na universidade, aquilo ali é um turbilhão de informação. Né? Eu, quando eu entrei na universidade, eu não sabia onde era uma xerox, um banheiro, eu não sabia onde era nada. Né? E, a partir desse momento, a gente trabalha muito para que o professor de primeiro período, ele acolha esse estudante de primeiro período como estudante de primeiro período. Porque está comprovado que o primeiro dia de aula, ele vai refletir todo o resto do curso. Então, se naquele primeiro dia o estudante não tem um acolhimento, não tem uma recepção, não tem uma forma de você dizer assim, seja bem-vindo, mas não só seja bem-vindo de forma vaga, não, mas com todos os artefatos que digam, você não está só. Enquanto professor, o que vocês veem que é importante trabalhar com esses alunos que possa trazer essas outras dimensões? Eu, por exemplo, já há muitos anos tenho trabalhado, porque uma das minhas turmas é na área de saúde, né, na enfermagem. Há muitos anos eu uso muito, por exemplo, processos de atenção e meditação, e tem se mostrado muito útil assim, para trazer centramento, concentração, diminuição de estresse. A gente usa também muitos círculos de diálogo, círculos restaurativos, com fotos de família, dimensões de trabalhos sistêmicos e às vezes até corporais, mesmo teatrais e música também, violão, porque a aula também, ela, né, um pouco mais permite isso também, falar do cuidado, da saúde, mas o que se poderia também trabalhar, o que o professor pode trabalhar que possa trazer essas dimensões mais integrais de uma pessoa humana, né? O que vocês veem que poderia ajudar nisso? Eu gosto muito de diversificar. Então, eu trabalho independente da disciplina, né? Muitas vezes a gente pode pensar que não se encaixa, mas eu trabalho teatro, trabalho música, teatro de boneco, alguma coisa relacionada à arte, várias coisas que o aluno traz. Né? Então, o que é que eu faço, mas que possivelmente eu possa aplicar na disciplina? Né? Alguma coisa manual também, trabalhar com argila, com biscuit, com massa de modelar, pintura, paródia, né? Então tem todo um contexto para criar uma paródia. Mas como é que seria o pessoal mais técnico, assim, sei lá, isso na engenharia, no direito, assim, que é uma matemática, que é um pouco, mas poderia ser usar também de alguma forma. Eu creio que não tem área, por exemplo, que você não possa aplicar música. Música você pode aplicar. Uma primeira aula que seja de apresentação, de circo, de falar de sentimentos, né, de expectativas, porque nenhuma aula você vai poder falar das relações humanas que estão se dando ali, né? Não quer dizer que todas as aulas, né, vão ser lúdicas, com brincadeira, não. Tem um conteúdo, né, tem a parte de laboratório, tem a parte ligada diretamente à pesquisa, mas se a gente não perceber que ali tem uma pessoa e que ela tem todo um contexto de sentimentos, a gente vai formar robôs. Né? Vai formar robôs. Volta e meia a gente vê filmes que tratam dessa relação pedagógica, né? De filmes até de sucesso, que mostrava lá uma turma super inquieta, super, né? Ninguém se comportava, atingia um ao outro, e aí o professor que consegue fazer uma transformação, parece que sempre tem um aspecto ligado à humanidade, né? Do afetivo, né? De trazer a participação, a dimensão cultural e poética, né? O famoso A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme dinossauro, que já é tão antigo, mas é maravilhoso, né? Então ali foi uma mudança muito grande através da afetividade, não foi? Nós estamos vivendo, eu costumo dizer isso, que nós estamos vivendo uma obesidade tecnológica e uma desnutrição afetiva. Então, a gente tem ferramentas, equipamentos para tudo. Né? E essa questão do medo do futuro, né, esbarra justamente nessa questão de percepção do outro. Né? Muitas vezes nós estamos, por exemplo, independente da área, se é humanas, exatas, saúde, nós vamos trabalhar com pessoas. Né? E a gente vai trabalhar de forma o quê? Não só, mas sempre também acompanhando um outro profissional. Muitas vezes nós podemos repetir um erro, né? Então, se você foi atendido por um médico, né, que não foi tão bem atendido, se você foi um advogado, ou qualquer outra pessoa, então, para a gente não repetir, né, o que a gente sofreu, né, e aplicar de forma diferente, mudar de alguma forma. Né? E a questão que a gente pode fazer com que isso se torne realmente uma coisa efetiva, é fazer com que o aluno viva a universidade. Né? Ou seja, a partir do momento que o aluno chega na universidade, corre, eu já vejo muito isso em corredor, ele chega correndo diretamente para a aula. Então, ele vai lá, senta, assiste a aula, né? E vai embora.
Eu disse, não, quem faz isso está condenado ao fracasso. Aí tem um aluno que até regala o olho, como assim, professor? Porque você tem que ir e participar da aula, viver a universidade. Então, aquela que a gente falou, de praticar esporte, né? Tem muita assim, eu não tenho tempo. Né? A pior desculpa é dizer que não tem tempo. Né? Quando você quer, você tem. Então, quantos minutos esse aluno fica por dia na rede social? Rede social. Quantos minutos no WhatsApp? Quantos minutos? Quando vê, a vida foi embora e sugou toda a energia do cara. Eu já vi aluno caindo porque estava andando pela universidade, né? Teclando no computador. Eu tive aluna que ela tinha uma compulsão, mais de uma. Compulsão, você não tinha como ela não pegar, porque eu faço acordo de convivência. Aí ela disse, por favor, deixa pelo menos eu pegar só para olhar. E não tinha nenhum filho em casa, não tinha nada. Ela tinha que pegar de 5 em 5 minutos no máximo, pegar e olhar aquilo. Simplesmente isso, senão ela ficava inquieta. Olha. E tem vários artigos que já mostram que algumas redes sociais, elas fazem mal para a saúde. Então, tem estudante, e foi especificamente com jovens estudantes. Tem rede social que está comprovado lá, em várias pesquisas, que faz com que... É um fator predisponente para o estudante ter depressão. Por exemplo, tem rede social que a vida que é mostrada lá não é a realidade. Então, a partir do momento que ele olha aquilo, ele começa a fazer o quê? Comparar com a vida dele. E ele observa, aquela pessoa sempre sai final de semana, né? E durante o final de semana também, eu sempre recebo algumas ligações, que hoje em dia você tem um contato muito grande com os alunos, seja por rede social, né, WhatsApp ou e-mail. E eles dizem assim, professor, eu estou mal. Eu disse, por que você está mal? Porque eu estou mal aqui em casa, estou sem dinheiro. Aí eu sempre convido os estudantes, é sempre a mesma conversa que eu faço. Eu convido ele para 3 lugares. O primeiro lugar é para o presídio. Você quer ir para o presídio? Que é um lugar que você vai, você quer sair, até quem está lá dentro que vai sair, não gosta de ficar nem meia hora lá dentro. Né? Porque mesmo você em casa sem dinheiro, se você quiser sair, você sai. Você tem a liberdade de ir e vir. O segundo lugar seria o hospital. Quem está no hospital não gostaria de estar lá. Né? E o terceiro lugar eu digo que é o cemitério. Né? Aí ele diz, não, professor, não quero não. Então você está muito... professor, eu estou bem. Então, resumidamente é isso. Então, muitas vezes, a gente sempre também tenta motivar o aluno a ver o lado bom. Né? Eu sempre vejo isso. E ele tem um pessimismo também, né? Eles sempre observam tudo com muito pessimismo, que faz parte disso que a gente falou, que é o medo do futuro. O desânimo, né? A descrença, a falta de apoio, né? A perspectiva, às vezes falta uma perspectiva espiritual, cultural, de laços mesmo, de grupos que se apoiem, você encontra um sentido bom naquele grupo, naquela sociedade, naquele, né? Num projeto de vida, e eu acho que entra muitos projetos sociais, porque as pessoas se fecham nelas mesmas, e quando você faz um trabalho social como esse, isso dá muito sentido para a vida da gente. Né? Lutar por um mundo melhor, pela uma justiça, pela saúde, pela ecologia, né? A questão dos direitos humanos, isso é uma coisa que preenche muito a vida, né? Também das pessoas. Nesse último minuto, Rosinha, alguma coisa que você queria deixar aí para nós, mensagem, um minutinho? Não, eu queria agradecer novamente, né, o convite, e eu acho que é importante a gente divulgar os fatores de proteção. Sim. Então, a importância dos laços familiares fortes, a importância dos apoios, dessa escuta empática e de a gente sempre estar junto, respeitar o outro e estar junto do outro. Eu acho que isso é... Isso. Então, só colocar também para o nosso telespectador mais informações sobre tudo isso, pode acessar a página da UFPE que a gente passou antes, né? ufpe.br, nós colocamos no caso ufpe.br/EDR, que é um dos organismos, coloque lá o ufpe.br, você vai ver, procure o NASE, né, que é esse importante núcleo, né, ligado à saúde, atenção à saúde do estudante, o trabalho do SPA, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, e hoje você tem uma série de organismos, né, que você pode acessar. E também sugestões ou dúvidas que queiram, podem acessar o nosso programa, realidades.tvu@gmail.com, né, realidades.tvu@gmail.com, que a gente responde ou encaminha alguma coisa que for necessário, mas também para sugestões de temas e aquilo que for importante, a gente está recebendo aí, fazendo esse trabalho, né, social, trazendo informações bastante relevantes para a vida social e existencial das pessoas. Então, agradecemos muito aqui a presença da professora Rosinha Barbosa, professora do Departamento de Psicologia da UFPE.
né? E tivemos também a presença do Bruno Severo, professor do Centro de Ciências Biológicas e que coordena o NASE, né? Que é o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante. Agradecemos muito a todos, muito obrigado e até a próxima.